Olá pessoal, professor Pedro Lenza. Na aula de hoje nós vamos tratar sobre a PEC número 3 de 2021, que trata das prerrogativas parlamentares. Esse é um tema bastante importante e eu fiz questão de, como já sinalizei nas minhas redes sociais, de explicar o que está acontecendo, porque é importante que a gente possa debater tecnicamente o assunto, mas saber o que estamos debatendo e tecnicamente. Essa é a minha missão aqui. Eu vou recordar aqui o artigo 44 da Constituição, que estabelece que o poder legislativo é exercido pelo Congresso Nacional, que se compõe de duas casas, Câmara e Senado. Nós já sabemos isso. E já sabemos que a marca do bicameralismo é marca do Plano Federal. O que a PEC número 3 de 2021 trata é das imunidades parlamentares e que terá repercussão, sim, em relação às imunidades parlamentares dos deputados estaduais e dos deputados do DF. Já há decisão do Supremo nesse sentido. Portanto, o que se aprova no plano federal se estende para deputados estaduais e deputados do DF. O que é que temos em relação à história da imunidade? Imunidade é extremamente importante, tenho repetido aqui, que imunidade não se trata de um privilégio. Não gosto do uso da palavra privilégio. A imunidade é uma prerrogativa que decorre do efetivo exercício da função parlamentar. Não se trata de um privilégio pessoal, mas de uma imunidade que decorre do efetivo exercício da função. Portanto, não se pode confundir e utilizar a imunidade como um escudo protetivo que possa, em alguns momentos, gerar, inclusive, impunidade. Isso não é o que o Constituinte originário de 88 buscou estabelecer no artigo 53. O artigo 53 ele foi estabelecido em 88, foi modificado em 2001, emenda 35, e se discute a sua alteração pela emenda 3 de 2021, aprovada na Câmara no dia 17 de setembro de 2025. Esse é o tema. A matéria está no Senado. Importante, nós temos duas imunidades. Quando você fala em imunidade, você tem a chamada imunidade material, real ou substantiva, também chamada de inviolabilidade, e a imunidade formal. Imunidade formal para a prisão e para o processo. Não se muda nada sobre imunidade material. O que se altera é a imunidade formal em relação à prisão e processo, de modo mais formal, a questão do procedimento. O que é a imunidade material? Prevista no artigo 53, os deputados são invioláveis por suas opiniões, deputados e senadores, parlamentares, por suas opiniões, palavras e votos. Nada mexe aqui. Esse é o tema para uma outra aula, debater a amplitude da imunidade material. O que se procura alterar com a emenda número 3 de 2021 é a imunidade formal para prisão e para o processo. E eu já adianto aqui que muito do que está sendo feito, apesar de algumas novidades, resgata o texto de 88. Eu quero mostrar para você isso e discutir o assunto. Vamos lá. Primeiro, nós vamos ler o que diz o artigo 53, parágrafo 4º na redação original, o parágrafo 1º do 53 na emenda 35 e a PEC 3 de 2021, aprovada no dia 17 de setembro. Deputados e senadores, veja que o texto se repete nas três. A partir da emenda 35, desde a expedição do diploma, isso se repete no novo texto, serão submetidos a julgamento perante o Supremo. Até aqui tudo de novo, tudo igual, nada de novo. Definição de prerrogativa de foro. Eu quero chamar a sua atenção que esta prerrogativa de foro do 53, parágrafo 1º, que diz serão submetidos a julgamento, tem que ser lida com o artigo 102, inciso 1, letra B, que fala em infração penal. A prerrogativa de foro não é de infração civil, é de infração penal, porque você tem que ler junto com 102, inciso 1, letra B, infração penal. O que tem de novo é acrescentar que, além de ser julgado por infração penal parlamentares desde a expedição do diploma perante o Supremo, diz assim: e a qualquer tempo somente serão alvos de medidas cautelares de natureza pessoal ou real dele, Supremo, provenientes. Isso aqui é novidade, né? Novidade
introduzida na proposta, inclusive na emenda aglutinativa número 1, que eu já discuto. E aqui eu não vejo tanto problema se fizermos a correta interpretação. O Supremo interpretou recentemente, até já fizemos outras lives, inclusive fiz uma certa crítica a isso, que a prerrogativa de foro, a decisão ela é de março de 2025, tá, gente? Ela diz respeito aos atos praticados em razão da função e no exercício do cargo e não a outros atos praticados. Então, se vamos ler esse dispositivo, eu não posso ler fora da prerrogativa de foro, que eu já discuti, já critiquei a mudança de entendimento do Supremo, resgatando a súmula 394. Mas se eu estou lendo junto com o conceito de prerrogativa de foro, que o Supremo definiu em março de 2025, normal, as ações decorrentes, os atos que são tomados a partir da infração penal e da ação penal em andamento são decididos pelo Supremo, desde que tenham relação com a função e tenham sido praticados os fatos na investigação no exercício do cargo. Não tem como ler de outra forma. Senão você cria uma eterna prerrogativa de foro fugindo da lógica do que é a prerrogativa de foro. Veja, o julgamento que eu estou me referindo é do HC 232627, o julgamento por 7-4. Você tem aqui os ministros que votaram 7-4 e no dia 12 de março se fixou a seguinte tese: olha, a prerrogativa de foro para o julgamento de crimes praticados no cargo e em razão das funções subsiste, mesmo após o afastamento do cargo, ainda que o inquérito e a ação penal sejam iniciados depois de cessado o seu exercício. Então, eu não posso ler de outra forma, só em relação a crimes praticados no cargo e em razão da função. Se não for assim, eu estou violando a lógica da prerrogativa de foro, violando a Constituição, violando o 102, violando a regra de prerrogativa das atribuições da Suprema Corte. Ponto. Vamos seguir. O que a gente tem aqui? Vamos falar um pouquinho sobre imunidade formal para a prisão e para o processo. Como é que funciona isso? Como era o texto? Como ficou o texto? O que tem de novo? Parágrafo 1º, texto original de 88. Desde a expedição do diploma, os membros do Congresso não poderão ser presos salvo em flagrante de crime inafiançável. Até aqui nada mudou, gente. Todos os textos são o mesmo, né? O texto de 88, a emenda constitucional 35 de 2001 e a PEC. O texto é o mesmo, ou seja, como é que se prende um parlamentar? Flagrante de crime inafiançável. E se não for em flagrante? Não pode. E se for flagrante de crime afiançável? Não pode. É só prisão em flagrante de crime inafiançável. É claro que depois de eventual condenação tem a prisão definitiva. Estou falando aqui na prisão cautelar, antes do trânsito em julgado. Flagrante de crime inafiançável. Em 88, nem processados criminalmente sem a prévia licença da casa. Emenda 35, acabou com a necessidade de prévia licença da casa. Nova PEC, resgata o texto de 88. Exatamente o mesmo texto, nem processados criminalmente sem prévia licença da casa. O que ocorreu? Por que a emenda 35 tirou isso? E o que ela fez? A emenda 35, na hora de sua discussão e votação, portanto 13 anos depois de 88, ela é de 2001, observou que dentre mais de 200 pedidos, que era o texto que precisava de autorização da casa para processar um parlamentar, mais de 250 e poucos pedidos de autorização, somente um foi autorizado. E a emenda 35, na justificativa que eu tive o cuidado de ler, diz que atendendo à vontade popular, ela vem no sentido de acabar com a prévia autorização da casa. Ou seja, o Supremo pode receber a denúncia ou a queixa-crime, instaurar o processo, começar a ação penal, e aí ele comunica à casa para que a casa possa, então, se for o caso, sustar o andamento da ação penal. Isso quer dizer o quê? A emenda 35 de 2001 acabou com o requisito de prévia licença da casa para poder processar um parlamentar.
o que é que o texto da PEC fez? Resgatou a prévia licença. E aí que surge todo o debate. Professor, ele resgata o texto de 88 exatamente, concordo. Mas ele vem no sentido contrário à emenda 35 de 2001. A emenda 35 que acabou com a prévia licença da casa. Então, eu quero que você tenha isso em mente para que a gente possa dizer, será que esta mudança ela é inconstitucional? Há argumentos para dizer que ela veio no sentido de resgatar o texto original. Mas há argumentos no sentido de dizer que a emenda 35 acabou com a prévia licença, permitiu o julgamento e que a reintrodução seria retroceder a uma conquista em termos de apuração de eventual crime praticado. Poder dizer, inclusive, que esta preocupação de perseguição se resolve se a casa, como é agora, hoje, com a emenda 35, sustar o andamento da ação penal. Não é que a casa não tenha nenhum instrumento, ela tem. O que se propõe com a mudança é que para começar a ação penal é que dependeria de uma prévia licença da casa. Não poderia o judiciário receber, o Supremo, que é o competente, uma denúncia ou queixa-crime. Então, este é o debate. Debate de eventual violação de cláusula pétrea no sentido de direito e garantia individual do cidadão de permitir uma eventual apuração de crime e dar a garantia para o parlamentar de trancamento da ação penal se houver alguma perseguição ou abuso, que continuaria existindo se mantivesse o texto da emenda 35. Então esse é o grande ponto, essa é a grande discussão. Mas eu quero que você visualize, e é isso que eu quero que todos percebam, que o texto é exatamente o de 88 e a forma de você superar isso é dizer que não é possível, é dizer que esta mudança ela viola a cláusula pétrea do direito e garantia individual, no sentido de que o cidadão ele quer permitir a ação penal, que a ação penal seja iniciada, e a garantia do parlamentar é que ele tem como trancar o andamento da ação penal, como é o texto da emenda 35. Então esse é o primeiro ponto de novidade. Segundo ponto de novidade, mais polêmico. O texto de 88 dizia que para resolver sobre a prisão em flagrante de crime inafiançável, a casa teria que resolver pelo voto secreto, assim como decidir sobre a prisão e autorizar ou não a formação da culpa, voto secreto. A emenda 35 tirou a palavra voto secreto, falou pelo voto da maioria, secreto tirou. E aí o que aconteceu? A PEC, ela reintroduz o voto secreto. Olha o texto, a deliberação sobre a licença, de que trata o parágrafo 2º deste artigo, bem como sobre a prisão em flagrante de crime inafiançável, dar-se-á pelo voto secreto da maioria absoluta de seus membros e no prazo de 90 dias no caso de licença e de 24 horas no caso de prisão em flagrante de crime inafiançável. Duas observações importantes. Primeiro, o voto da maioria absoluta que está explicitado já era a jurisprudência do Supremo, nenhuma novidade. O que a novidade vem é no sentido de voto secreto. A emenda 35 acabou com o voto secreto. E como foi a tramitação do voto secreto nessa PEC? Houve um destaque, isso é muito importante, vocês precisam acompanhar isso aqui. O destaque número 16 para votação em separado da palavra secreta aconteceu à 00:18 do dia 17 de setembro e não alcançou, para colocar a palavra secreto, o número mínimo de 308 votos, que são o número de parlamentares para aprovar uma PEC, 3/5 de 513. Diante dessa situação, o voto secreto não foi aprovado. Houve, inclusive, uma comemoração do parlamento, da sociedade, a imprensa noticiou. O que aconteceu é que isso foi 00:18 do dia 17 de setembro. Logo pela manhã, retomou a votação em segundo turno e foi aprovada uma emenda aglutinativa de plenário, a número 1, e essa emenda resgatou o voto secreto. Ela retoma o voto secreto e retoma a prerrogativa de foro que vai ser ampliada. E aí,
essa emenda aglutinativa conseguiu 314 dos necessários 308 e aprovou o voto secreto que já havia sido derrubado. Emenda aglutinativa, está no regimento interno, é a que resulta da fusão de outras emendas ou destas com o texto, por transação tendente à aproximação dos respectivos objetos. Com o máximo respeito, eu tenho dúvida em reconhecer que se trata aqui de uma questão de emenda aglutinativa. Esse é um debate importante que já está judicializado. E da mesma forma, há o argumento de que a PEC rejeitada ou prejudicada não pode ser reproposta. Artigo 60, parágrafo 5º da Constituição. Não pode ser reproposta na mesma sessão legislativa. O argumento contrário é que não se trata de PEC rejeitada ou prejudicada, mas de emenda, mas de destaque rejeitado, e não de uma PEC. Eu tenho também uma certa, com o máximo respeito, dificuldade em não aplicar o 60, parágrafo 5º, que me parece, portanto, que a emenda aglutinativa, que não tem esta previsão no Senado, esse modelo de emenda aglutinativa não ocorre no Senado, é uma particularidade do regimento interno da Câmara. Tenho dúvidas em admitir isso nesse procedimento. Me parece que o voto secreto já havia sido decidido e não poderia mais ser resgatado. E há um argumento muito importante também de, primeiro, o voto secreto vem numa ideia de transparência e de moralidade, de prestação de contas, a ideia de democracia, de representação política, e o voto secreto vem também no sentido de direito e garantia individual do cidadão e eleitor saber em quem os seus representantes estão votando, ou na verdade como os seus representantes estão votando no parlamento, dentro da ideia de democracia representativa. Então há fortes argumentos nesse sentido para declarar inconstitucional o retorno do voto fechado. Eu pessoalmente sou contra todo tipo de voto fechado, já manifestei em vídeo anterior, e acho que o 53 ele teria que acabar com o voto secreto que ainda existe desde 88. Vieram algumas emendas acabando com o voto secreto, essa é uma delas. Agora estaríamos retomando uma questão que eu tenho criticado muito, a questão do voto fechado. Colocado isso, só para saber o que acontece hoje com a emenda 35, Supremo inicia ação penal, e aí a casa pode sustar o andamento da ação penal, e ele tem 45 dias para fazer quando recebe o pedido. Então é uma maneira também de se prestigiar, não travar o andamento da ação penal no Supremo, prestigiando então a garantia do parlamentar de não haver nenhum tipo de perseguição política contra ele. Vamos lá. A questão da suspensão da prescrição está mantida, nenhuma novidade, o texto é bom, resgata o tema de 88, dentro da lógica que se não houve autorização de licença para processar, a prescrição fica suspensa sob pena de a imunidade se tornar uma impunidade. E aí avançamos para dizer que houve a introdução da extensão da prerrogativa de foro para presidentes nacionais de partido político. Isso tem sido questionado porque foi na emenda aglutinativa, e tem sido questionado o direcionamento dessa matéria, né? A maneira de se introduzir tem que ser mesmo por emenda, está correto isso, não se admite definição de prerrogativa de foro por lei, tem que ser por emenda, e aqui a parte formal está correta. O que se discute é a forma da emenda aglutinativa e a conveniência ou não de ampliação da prerrogativa de foro para presidentes nacionais de partido político. O que eu quero trazer para você, portanto, são essas rápidas conclusões do que tivemos com a PEC, para que a gente tenha essa noção exata. A imunidade material ela está mantida, nada se alterou. Medidas cautelares pelo Supremo, mas eu limitei isso ao conceito de prerrogativa de foro, portanto conexão com o mandato e atos praticados em razão da função. A imunidade formal para prisão por processo depende agora de voto secreto. Critiquei a emenda aglutinativa e a conveniência de introdução sob o aspecto de matéria, de violação de cláusula pétrea. Imunidade formal para o processo, o Supremo precisa de prévia licença, resgatou exatamente o texto de 88, mas se discute se o avanço da emenda 35, que não
pede prévia licença, seria um direito e garantia individual do cidadão de ver a ação penal para apuração de eventual crime praticado em andamento, e a garantia, isso é muito importante, do parlamentar, em caso de perseguição, de ter a sustação do andamento da ação penal, como é a emenda 35. Prerrogativa de foro ampliada para presidente de partido político. Vamos aguardar o que está acontecendo, vamos acompanhar a emenda de 2021, aprovada dia 17 de setembro pela Câmara, numa votação bastante truncada por conta da emenda aglutinativa, com muita reação parlamentar, e está no Senado. O Senado vai discutir a matéria. Foram impetrados 4 mandados de segurança por deputados no sentido de brecar a tramitação da PEC. É perfeitamente possível controle preventivo por meio de impetração de mandado de segurança por parlamentar, no caso de discutir o devido processo legislativo. E a discussão do devido processo legislativo vem aqui na questão da emenda aglutinativa, de alguns pedidos de destaque e de uma, vamos dizer assim, de um comportamento do parlamento que eu tenho criticado, mas o Supremo tem aceito, que é essa história de 2 turnos votados no mesmo dia ou numa mesma madrugada. Eles pedem o decurso, a dispensa de prazo, de interstício entre uma sessão e outra, discute em primeiro turno, abre e fecha, discute em segundo turno, abre e fecha, segue para outra casa. Eu não gosto disso. A PEC, em razão da sua alteração, da sua importância, ela altera a Constituição. E ter 2 turnos com interstício tem uma lógica, que é a lógica do parlamentar melhor refletir e da sociedade melhor entender o que está acontecendo. Abrir e fechar, aprovar, abrir e fechar, aprovar e mandar para outra casa numa madrugada, na minha visão, viola a lógica dos 2 turnos da Constituição. Mas eu tenho que alertar que isso tem sido admitido em outros casos, vários outros casos já foram admitidos pelo próprio parlamento e pelo Supremo, que acabou não admitindo isso. O que pode surgir de dúvida de processo legislativo não vai ser muito nesse ponto, me parece, mas na questão dos prazos de debate, dos prazos de convocação e especialmente discussão envolvendo aqui, pode surgir alguma discussão envolvendo o sistema semipresencial. Há dúvida se vai acontecer, eu não vejo tanto problema aqui, mas o debate vai surgir. Mas a emenda aglutinativa e o resgate do voto secreto é algo bastante complicado, no sentido de que o voto secreto já havia sido derrubado numa votação em um destaque exclusivo para ele. Ele não conseguiu o número mínimo, quer dizer que foi rejeitado o voto secreto, portanto fixa-se o voto aberto. Vamos acompanhar. Meu objetivo aqui tecnicamente foi trazer questões técnicas para que a gente não saia simplesmente berrando sou contra ou a favor, mas que a gente saiba o que está acontecendo e que de fato muita coisa resgata o texto de 88. Há algumas novidades aqui e a questão da discussão sobre o voto secreto, que é resgate do texto de 88, diga-se de passagem, ela vem aí no meio dessa discussão de procedimento. Tá? Então, espero ter contribuído e fique à vontade aí para você trazer, por favor, tecnicamente. Esse meu canal ele não tem nenhum lado de um político, você tem acompanhado isso. Meu canal é técnico, eu tenho que trazer matérias técnicas e tenho muito cuidado da maneira como eu coloco as coisas aqui para trazer a informação e o fato, para que você não fale sobre questões que não diga, não saia berrando por aí questões que você não sabe tecnicamente o que é, ou o que está acontecendo e o que realmente são as questões que estão em debate. Esse é um dado muito importante que deve ser considerado. Vamos aguardar, não sei como o Supremo vai reagir em relação ao devido processo legislativo. Poderia dar uma liminar, não deu. O ministro Dias Toffoli mandou ouvir a casa e vamos aguardar. Forte abraço, professor Pedro Lenza. Fique à vontade para trazer os seus comentários. Valeu!